Olá pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar com frações de uma quantidade. Muito utilizado no nosso dia a dia. É quando a fração se refere a um valor, a uma quantidade. Por exemplo, 1/3 do meu salário, 1/4 de xícara de farinha de trigo. Isso é muito usado no nosso dia a dia. Então vamos começar? Na atividade de vocês receberam 2 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte problema. Uma turma de 6º ano da nossa escola possui 32 alunos. No último dia de aula, antes da quarentena, compareceram à aula 6/8 dos alunos. Responda, quantos alunos foram à aula? Quantos alunos faltaram à aula nesse dia? Muito bem, nós temos 2 situações neste problema. Nós temos uma quantidade, que é a quantidade total de alunos que nós temos nesta turma, que é 32, e nós também temos um dado que é os alunos presentes, que significa 6/8 que foram à aula. Muito bem, então para a gente fazer esse exercício, como que a gente deve trabalhar? Primeiro, eu vou trabalhar com a fração para se referir a essa quantidade. Quando eu tenho minha fração, eu tenho que, no denominador, o 8, significa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, nesse caso, eu vou pegar o meu inteiro, no exercício de vocês está em redondinho, mas aqui eu vou fazer quadradinho para ficar mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 8 partes. Quantas partes deste inteiro serão utilizadas? 6 partes. Então, veja. 6 partes. Muito bem. A primeira pergunta é, quantos alunos que foram à aula neste dia? Bom, se a minha turma tem 32 alunos, significa, então, que este 32 é o meu inteiro. Então, isso significa que tudo isso aqui, olha, vale 32. Muito bem. Então, o que eu vou ter que fazer? O meu inteiro foi dividido em quantas partes? Vejam bem. Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu inteiro não é o 32? Então, eu vou pegar 32 e dividir por 8. Quanto que é 32 dividido por 8? 4. Isto significa, deixa eu só colocar aqui mais pertinho. Isto significa que cada parte do meu inteiro vale 4. Olha. Se eu fizer 4 mais 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 4, eu vou achar 32. Se eu fizer 6 vezes 4, 8 vezes 4, eu vou achar 32. Muito bem. Agora a pergunta é, quantos alunos que foram à aula? Não foram à aula 6/8? Não foram à aula esses 6 aqui quadradinhos que estão coloridos? Se cada quadradinho vale 4, então, quantos alunos que foram à aula? Foram exatamente 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, 6 vezes 4. 6 aqui, ó, que foi utilizado do inteiro. Então, veja, nós vamos ter 6 vezes 4. Então, eu vou pegar 6 vezes 4. Quantos alunos que foram à aula? 24. Aí ele vai e pergunta assim na letra B. Olha, quantos alunos, então, faltaram de aula? O que faltou de aula foram esses aqui, olha. Esses 2 quadradinhos aqui que ficaram em branco.
Se ficaram 2, então faltaram de aula 4 mais 4. Ou simplesmente 2 vezes 4, que vai ser 8. 24 alunos estavam presentes, 8 alunos faltaram de aula. Vamos para o segundo exemplo? Segundo exemplo, Mário possui um salário mensal de R$ 2.040. Ele gasta 1/5 de seu salário com pagamentos de contas de luz e água. Calcule o valor que Mário gasta com o pagamento das contas de água e luz. Quanto ainda resta ao Mário para suas outras despesas? Então, vamos ver. Mário tem um salário, né? Vamos pensar que ele tem um salário de R$ 2.040. Vou usar só 2.040, tá? Esse aqui é o total dele. Ou seja, se é o total, é o inteiro. Ele gasta 1/5 com pagamentos de luz e água. Então, a fração que a gente tem é 1/5. E esse 1/5 é com pagamentos das contas de água mais luz. Pronto. Então, eu tenho aqui 2 valores. Como que a gente vai começar, então? Vamos começar com a fração. A fração, ela representa quantas partes o meu inteiro foi dividido e quantas partes desse inteiro eu vou utilizar. Então, se é 1/5, significa, então, que eu dividi esse meu inteiro em 5 partes. Pronto. Eu vou utilizar uma parte. 5 partes, ó. É o 5. Uma parte que eu tô colorindo se refere ao 1. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou verificar essa quantidade de 2.040 significa o que na minha fração 1/5? Se 2.040 é o total, então isso aqui tudo vale 2.040. Muito bem. Se eu quero saber quanto que vale cada partezinha aqui, eu vou pegar 2.040 e dividir por 5. Vamos aproveitar e vamos fazer a divisão? Então, olha o que eu começo. 2 é menor que 5, não tem como. Então, vou pegar o 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Não sobra nada. Não é isso? 4. Tem como dividir por 5? Não. Então, 0 aqui, ó. Abaixo 0. Esse 0 aqui. 40 dividido por 5, 8. Então, isso quer dizer que cada partezinha aqui vale 408. Então, isso quer dizer que aqui, ó, é 408, esse quadradinho é 408, esse aqui é 408, 408, 408. Muito bem. Ele gasta uma parte do salário com contas de água e de luz. Então, vejam bem, se é uma parte, quanto que ele está gastando, então? 408. É como se a gente fizesse o seguinte, vou subir aqui um pouquinho, pegasse aqui e colocasse 1 vezes 408, que vai dar o mesmo que 408. Então, veja, ele gasta R$ 408 com pagamentos de conta e de luz. Aí pergunta também na letra B, e quanto que resta para ele
para as outras despesas? Olha, vai restar isso aqui, 408, 408, 408 e 408. Ou seja, o que a gente não usou do inteiro. Então, eu posso fazer 408 mais 408 mais 408 mais 408, ou então, simplesmente, 4 vezes 408, que é o que eu vou anotar aqui, olha. 4 vezes 408. E 4 vezes 408 vai ser quanto? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 0, 0 com mais 3, 3. 4 vezes 4, 16. Outra forma também de você fazer é pegar o 2040 menos o 408. Também dá certo, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, veja, você pode fazer somar 408 4 vezes, você pode multiplicar 408 vezes 4 e ainda você pode subtrair do total, tirar a parte que ele utilizou. Você também vai ter o resultado. Agora eu quero trabalhar com vocês um probleminha que eu não passei na atividade escrita, mas vamos trabalhar ele aqui. Veja qual é. Já li 2/5 de um livro. Faltam 18 páginas para acabar de ler. Qual é o total de páginas desse livro? Primeiro, eu tenho uma fração e eu tenho um número. Eu tenho a fração 2/5 e eu tenho o número 18. Só que esse 18 não significa o total. 18 significa o que sobrou. Então, veja como a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Eu tenho 2/5, que significa a quantidade de páginas que eu já li. E eu tenho o número 18, que significa o número de páginas que faltam para eu acabar de ler o livro. Então, vejam bem, eu sempre começo pela fração, ok? Então, olha lá. Se eu tenho 2/5, significa que meu inteiro vai ser dividido em 5 páginas, em 5 partes, desculpa, e eu vou pegar 2. Então, olha lá, olha. Pego o meu inteiro, divido em 5 partes e vou utilizar 2. Então, ó, 2 partes. Muito bem. Esse 18, ele representa o total de páginas do livro? Não. Ele representa o que falta para eu ler. O que falta para eu ler? É o que está colorido ou o que está em branco? O que falta é o que está em branco. Então, isso quer dizer que o 18 equivale agora a essas partes que faltam. Então, vejam bem, nem sempre o número representa o total. Nesse caso aqui, o número está representando uma parte que está faltando. Por isso que a gente tem que sempre ler o problema com muita atenção. Bom, então se o 18 é o que a gente falta, eu vou ter que dividir o 18 em quantas partes? Em 3. Então, eu vou fazer 18 dividido por 3, que é um fato fundamental, que é 6. Então, isso quer dizer que cada quadradinho vale 6. A pergunta é: quantas páginas que o livro tem ao todo? O livro não é o inteiro? O inteiro não tem 5 partes? Então, o inteiro vai ser 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou 5 vezes o 6, que é igual a 30. Então, observem bem, neste exemplo, o meu número não representava o inteiro, ele representava uma parte. Então, sempre fiquem atentos se o número representa o inteiro ou se ele representa uma parte. Agora, vocês podem fazer o exercício que está na plataforma e espero que se saiam bem. Um grande abraço.